boa tarde. Eu me chamo professora Luciana Protásio, já me apresentei aqui de outras vezes e faço parte do núcleo do Telesaúde do Rio Grande do Norte, né? E venho aqui contribuir com vocês, mais uma vez, compartilhar conhecimentos, onde o nosso tema de hoje é exercícios terapêuticos e neuroplasticidade. Um tema bem em voga, porque neuroplasticidade é algo que vem sendo muito falado, muito comentado, mas às vezes a gente não entende até onde vai a aplicabilidade desse termo, né? Então, vamos seguindo com nossa aula. Aí está o meu contato para quem quiser trocar mais ideias ou tirar dúvidas. O conteúdo que nós vamos abranger estão listados aqui nessa tela, sobre neuroplasticidade, exercícios, lesões cerebrais, a terapia física dentro desse tema. Então, se vamos falar de exercícios terapêuticos e neuroplasticidade, primeiro nós precisamos entender o que significa cada termo desse, né? Então, para exercícios terapêuticos, nós temos a definição que o uso apropriado dos movimentos do corpo com finalidade de tratamento. E essa finalidade é importante a gente mencionar. Implicam, portanto, uma sistematização científica desses movimentos para uso terapêutico e em um conhecimento profundo do sistema muscular e osteoarticular. Isso é o que se tem como exercícios terapêuticos. E Kisner e Coben, 2015, elas frisam que a meta final de qualquer exercício terapêutico é a aquisição de movimento e função livres de sintomas. Então, essa é a ideia do exercício terapêutico. É fazer exercícios, é propor exercícios para o paciente, para o indivíduo, dele adquira aquele movimento, ele readquira ou adquira uma nova função, onde ele esteja livre de sintomatologia. E aí, neuroplasticidade, né? O que a gente tem de neuroplasticidade? A cada nova experiência do indivíduo, redes de neurônios, elas são rearranjadas, outras tantas sinapses, elas são reforçadas, e múltiplas possibilidades de respostas no ambiente tornam-se possíveis, diante de todo esse contexto. Portanto, o mapa cortical, ele está sujeito a constantes modificações, com base no uso ou atividade de seus caminhos sensoriais periféricos. Então, o mapa cortical, ele não existe, ele não se modela ou remodela se ele estiver desligado, né, desses caminhos sensoriais. E aí nós pensamos, né, quando ocorre a neuroplasticidade, né? E foram apontadas algumas fases específicas, né, algumas fases, alguns momentos, né, alguns pontos onde a neuroplasticidade ela ocorre. O primeiro momento que está aí é o desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo, que está relacionado com a ontogenética. Então, quando aquela criança nasce, ela vai se desenvolvendo alguns movimentos, algumas habilidades, e isso ela é muito mais evidente no primeiro ano de vida, em toda a sua infância, mas ocorre durante toda a vida, né? Até mesmo na senescência. A vivência de novas experiências, ela também proporciona uma neuroplasticidade, a gente vai falar sobre isso mais adiante, de maneira mais específica. Após lesão cerebral, a neuroplasticidade ela se torna crucial para que haja, né, o aprendizado e o reaprendizado de novos movimentos, de novas funções. Ou seja, durante toda a vida a neuroplasticidade ela ocorre, porém, em algumas fases da vida, ela pode ocorrer de maneira mais intensa, como, por exemplo, né, no bebê, na infância, e outras de maneira de maneira não tão intensa, como, por exemplo, na fase adulta ou mesmo na senescência. E aqui nós temos o que apresentar nessa tela? A formação do sistema nervoso. A formação do sistema nervoso, ela está diretamente relacionada à neuroplasticidade, né, desse sistema. E dá para se observar aqui nessas figuras a evolução, né, do sistema nervoso no feto, ainda, na vida intrauterina, onde, a partir do 7º mês, que não está aqui frisado, mas mais do 8º mês, é onde chega-se a uma maturidade maior desse sistema nervoso, uma maturidade maior considerando a vida intrauterina, né? Onde já se formou, né, todo o sistema nervoso, quase todo o sistema nervoso, e aqui fica mais evidente o amadurecimento, desculpa, com a formação, né, dos giros, das circunvoluções, que são a parte mais, digamos assim,
aprimorada, a parte mais, chegou na fase mais evoluída dessa formação. Pelo sistema nervoso se formar na vida intrauterina, ainda nas semanas iniciais de vida intrauterina, né, qualquer repercussão da mãe, né, da saúde da mãe, de maneira geral, pode ter repercussão no feto. Isso fica evidente, por exemplo, nesse estudo de 2015, 2016, que fala sobre a infecção do Zika vírus, né, em uma mulher gestante no Rio de Janeiro. Aqui foi um relato preliminar, então eu coloquei esse estudo aqui como preliminar, vieram outros estudos depois, mas para frisar que o Zika vírus, quando a mãe, né, a gestante, ela é contaminada, ela contrai o Zika vírus, por mais que os sintomas nela não sejam sintomas graves, não sejam aparentemente tão fortes, mas isso pode ter repercussão no feto, afetando o quê? Além de outras, seja o sistema nervoso dele, essa formação do sistema nervoso, e aí essa alteração, essa repercussão vai variar de acordo com a fase em que ele estava se desenvolvendo, né? Qual era a idade gestacional ali. Então, tem muita repercussão no indivíduo, é o que hoje chama da síndrome congênita do Zika vírus, onde essa criança, ao nascer, né, ela desenvolve não só a microcefalia, que é algo de maior evidência, mas outras repercussões neuronais, motoras, sensoriais. Então, o desenvolvimento normal do sistema nervoso, ele passa por quê? O que é que a gente tem aí? O neurônio, que é a principal, né, a célula do sistema nervoso, e aí nós temos que a função de cada neurônio, ela não é determinada geneticamente. Pelo contrário, ela depende da área do encéfalo para onde esse neurônio migra. Então, para onde esse neurônio migrar, na região ali do encéfalo do sistema nervoso, é que vai ser determinada a sua função. O que é exigido dele, digamos assim, é que vai fazer com que ele se aprimore em determinada função ou não. Como a gente vai falar um pouco mais lá na frente, com da relação disso com a especialização hemisférica. Nós temos a neuróglia, que faz parte de vários tipos de células. Astrócitos, micróglias, células impedimárias, oligodendrócitos, são específicos do sistema nervoso central, e as células de Schwann, sistema nervoso periférico, onde forma uma bainha de mielina, proporcionando, então, uma possibilidade de uma condução da informação, né, no neurônio de maneira mais rápida, com a velocidade maior, já que ela ocorre de maneira saltatória. Nessa formação do sistema nervoso, nós chegamos a um ponto interessante, que é a densidade sináptica. Preste atenção nessa figura. Do lado esquerdo, nós temos a densidade sináptica ao nascer. Então, né, o recém-nascido, ele tem o seu sistema nervoso formado, que foi formado na vida intrauterina, mas as questões sinápticas, a quantidade de sinapses que ele possui, ainda numa quantidade menor. Né? E aí, à medida que esse indivíduo ele vai crescendo, se desenvolvendo, sendo submetido a variados estímulos, né? E aí isso vai variar, como a gente vai comentar mais na frente, com a possibilidade de estímulos e de tarefas a que ele é submetido, ele vai aumentando essa densidade sináptica, né? E vai passando pelo processo de sinaptogênese, a formação de novas sinapses. E aí a sua densidade sináptica, em torno de 6 anos de idade, como mostrado nessa figura do meio, ela é bem alta, né? Comparado ao nascimento, ela é bem intensa mesmo, está bem tumultuado aí o número de sinapses em relação ao nascimento. Porém, se faz necessário, em um determinado momento, à medida que esse indivíduo ele vai crescendo, desenvolvendo, o processo de poda sináptica. O que significa isso? Se formam várias sinapses, mas nem todas essas sinapses elas são tão necessárias para aquele indivíduo. Quais são as fases mais necessárias? São para aquelas habilidades, para aquelas tarefas, sejam cognitivas, motoras, que ele mais usa, que ele mais pratica. Então, essas vão ser solidificadas. Mas outras, elas vão ficando latentes ou mesmo elas somem, que aí é o processo de poda. Ou seja, por volta de 14 anos de idade, do lado direito da tela, a gente vê o quê? Que essa
Densidade sináptica ela não é tão alta quanto aos 6 anos de idade, mas ela, obviamente, é bem maior do que o nascimento, né? Porque ele já amadureceu, já desenvolveu, já tem muitas experiências. E esse processo também faz parte aí, dentro disso tudo, o processo de neurogênese, que é a formação de novos neurônios. É um processo mais específico, que tem que ter estímulos mais direcionados, mas é um processo existente que deve ser considerado. Tudo isso está relacionado ao quê? Ao ambiente enriquecido. O ambiente enriquecido é que vai proporcionar a esse indivíduo a possibilidade de sinaptogênese, de poda sináptica, de neurogênese, ou seja, de mais experiências. Com isso, nós temos que a neuroplasticidade, ela lançou luzes sobre a reabilitação como um todo. Né? Quando se veio esse conceito de neuroplasticidade, quando se veio o conceito que o cérebro, o sistema nervoso, ele é plástico, ele é maleável, ele é flexível, ele não é algo que, se for lesionado, não tem como se recuperar. Então, isso trouxe esperança muito grande para os pacientes com lesões encefálicas, de maneira geral, e sabe-se que eles podem ser reabilitados dentro de certos limites, porque eles são dotados de flexibilidade, de plasticidade cerebral, e olha que importante, e existem técnicas mais eficientes do que outras para realizar esse trabalho, para direcionar essa neuroplasticidade do indivíduo. E então nós chegamos à especialização hemisférica. O que é que se tem de maneira geral em relação à especialização hemisférica? Nós temos 2 hemisférios cerebrais, né, direito e esquerdo. Todos os indivíduos têm algum desses hemisférios como dominante. A maioria dos indivíduos tem o hemisfério esquerdo como dominante, então é regra. E, em linhas gerais, se tem características desses hemisférios, né? Os neurônios que migraram para o hemisfério direito, eles foram se direcionando para alguns tipos de atividades. Não é que isso foi determinado geneticamente, foi ao longo do desenvolvimento. E o mesmo vale para o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, de maneira geral, ele é considerado o hemisfério mais racional, então ligado com pessoas mais racionais, é o hemisfério mais lógico, ele é mais matemático, temporal, ele é verbal, né, ele é de se expressar verbalmente, ele é mais analítico, ele é mais ativo. É o lado intelectual, digamos assim. Já o hemisfério direito é o hemisfério onde ele é mais artístico, ele é mais criativo, ele é o lado mais sensível, digamos assim, ele é um lado não tão linear, ele é intuitivo, né? E isso determina as características de maneira... Gente, isso é regra? Não, isso não é regra. De maneira geral, é assim que os hemisférios cerebrais se especializam, mas a gente tem adaptações nisso aí que vão de acordo com a neuroplasticidade. Olhem só que interessante, né? A gente está falando de especialização hemisférica. Aí, em março de 2001, investigadores da Universidade de Londres descobriram que os taxistas dessa cidade, eles tinham parte do seu cérebro, o hipocampo, a região aqui, que é uma região muito importante para a memória espacial também. Eles tinham essa região particularmente desenvolvida, mais do que o restante das pessoas. Por quê? Porque como eles trabalhavam como taxistas, eles tinham que estar toda hora atentos e ligados e foram desenvolvendo a noção de espaço, né, das ruas, da cidade como um todo. Porém, será que hoje, nessa mesma cidade, em 2018, como nós estamos, né, 18 anos depois, se fosse aplicado de novo esse estudo, será que existia ainda essa diferença, né? Então, claro, já que hoje se tem outros recursos para facilitar, né, os taxistas, facilitar os indivíduos de maneira geral, né, na sua orientação, na sua localização espacial. Então, pode ser que hoje não seja tão desenvolvido. Por quê? Porque aqui nessa situação ele se desenvolveu de acordo com as tarefas, com as atividades que lhe eram proporcionadas. Se hoje os taxistas não são exigidos da mesma maneira, o cérebro ele já vai se reorganizar dessa nova maneira que está sendo colocada, né? E aí nós chegamos no repertório cognitivo. O que é que se tem de experiência? Na verdade, eu tenho um repertório cognitivo, você tem outro repertório cognitivo, seu paciente tem outro, sua mãe tem outro, seu irmão tem outro. E como é que isso se estabelece? Ao longo da vida, nós acumulamos um repertório de destrezas cognitivas, né? Ou seja, habilidades e capacidades para reconhecer alguns padrões.
E isso nos permite abordar novas situações com familiaridade. É o que chamamos de experiência, ou seja, cada nova situação que a gente vai vivendo, nós levamos conosco, mesmo que às vezes inconscientemente, as experiências que nós já vivemos, né? E isso vale para repertório motor também, não só para experiências sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto intelectual. Então, se tem que as experiências vividas pelo indivíduo, é isso que constitui o repertório cognitivo e motor dele, e isso é que forma os engramas desse indivíduo. O que são engramas? São aquelas marquinhas que nós temos lá no nosso encéfalo, marquinhas sobre um aspecto metafórico, gente, marquinhas que nós temos lá que foram consolidadas, né, de acordo com as experiências que nós vivemos. Exemplo, se eu aprendi a tocar violão na minha vida como um hobby, eu tenho como engrama, né, o tocar violão, sob o aspecto de ouvir a música, sob o aspecto de motor, de como segurar no violão, de como posicionar meus dedos, que velocidade dá esses dedos. Então, se isso, mesmo que eu passe um tempo sem tocar violão, e isso me é exigido depois, eu tenho esse engrama formado, que pode me embasar, que pode me ajudar, diferente de uma pessoa que nunca tocou violão na vida, só conhece o violão como instrumento, sabe o tamanho, sabe o que é, o que significa. Aí aqui eu trouxe esse estudo para vocês da Nature, de 2016, que ela fala sobre, que esse estudo fala sobre neuroplasticidade e a doença de Alzheimer. Né? Então, o título dele é no sentido assim, de recuperação da memória por ativação das células do engrama em modelos de ratos, né? Na doença de Alzheimer na sua fase leve. Então, ele é um estudo que ele foi feito ainda em ratos, em modelos animais, para posteriormente ele ser colocado para modelos, né, para seres humanos. Mas o que é que ele já traz de interessante para a gente, né? Para a ciência como tudo. Nós temos que lembrar que a memória, de maneira geral, seja que tipo de memória for, ela é consolidada, ela é guardada, ela é existente, né, no encéfalo de cada um, porque ela passa por 3 fases. A fase de aquisição, onde eu vou adquirir aquelas informações sobre o aspecto que eu estou pretendendo memorizar, né? Aí, depois que eu adquiri as principais informações daquela situação, eu vou reter essas informações, né? Ficam lá guardadinhas na minha memória, seja memória episódica, seja memória semântica, seja memória do trabalho. E depois eu vou fazer o quê? A recordação dessa memória. Essa recordação, ela pode acontecer de maneira livre, é o que eu chamo de evocação livre, onde a pessoa vai lembrar daquele fato, vai lembrar daquele significado, vai lembrar de como se faz determinada coisa, determinada atividade, sem nenhuma pista do ambiente. E quando essa recordação acontece de maneira onde é fornecida algumas pistas para aquele indivíduo, é o que a gente chama de reconhecimento. Tudo é como se fosse assim, o lembrar daquela memória. E o principal sítio cerebral para isso é o hipocampo. Não é o único, é o principal. E então, nesse estudo, o que é que ele frisa? Né? Que no estágio inicial da doença de Alzheimer, há um declínio da memória episódica, ou seja, é bem característico nessa fase do Alzheimer, o indivíduo, ele esquecer a sua memória recente, ele esquecer em que aspectos, memória episódica é para fatos, para eventos de maneira geral, o que é que ele comeu, quando é que ele foi, para onde ele foi ontem, para onde foi semana passada, o que ele fez. Só que o que esse estudo indaga é, será que o problema, o déficit desse indivíduo está em codificar, vamos voltar ao slide anterior, está em adquirir, reter, ou está em recuperar, recordar essa memória, né? É isso que ele sugere, que esse indivíduo, ele pode conseguir adquirir as principais informações daquele evento, ele pode conseguir reter as informações, então estão lá guardadinhas. Por que ele não coloca para fora? Por que ele não transmite? Porque ele não consegue recuperar, ele não consegue recordar. Então, o que foi feito no estudo? Uma ativação optogenética nas células dos engramas do hipocampo de ratos, de modelos animais,
e que isso melhorou a recuperação dessa memória, desses ratos, né? Com isso, eles concluíram que houve um resgate seletivo das conexões em células dos engramas, pode levar a uma estratégia eficaz para o tratamento da perda de memória nos estágios iniciais de doença de Alzheimer. Então, isso foi um pontapé muito interessante para ser levado para modelos humanos, onde poderia se ter uma atuação específica na fase inicial da DA, né, e ajudar nessa recuperação da memória do indivíduo, né? Então, com isso, se isso realmente se confirmar em modelos humanos, o problema do indivíduo não seria na aquisição da memória e na retenção, seria na recordação. E esse tipo de intervenção poderia trazer benefícios para o paciente. Aqui eu trago outro estudo para vocês, que é sobre o neuroplasticidade e o exercício. O título é Exercício Físico e a Plasticidade Neuronal como fator determinante na reabilitação. Em suma, o que foi feito? Foi uma revisão, né, da literatura, onde se objetivava buscar estudos falando sobre exercícios físicos e plasticidade neuronal, sendo fator determinante na reabilitação, né? Então, foram pesquisadas algumas bases de dados no ano de 2015, algumas bases de dados foram buscadas nela. Alguns estudos foram buscados em algumas bases de dados, com os seguintes descritores: exercício físico, plasticidade neuronal e reabilitação. Em todos os idiomas português, inglês e espanhol. Como resultado, foram encontrados 42 artigos. Um número bom, aceitável. Porém, 40 deles foram excluídos. Por quê? Por motivos ou porque não relacionava esse exercício à reabilitação, ou porque não trazia uma revisão, ou não trazia uma metodologia segura, de boa qualidade metodológica, e ficaram, então, só 2 estudos. Como conclusão, tem-se que, apesar de ainda ser um levantamento com poucas abordagens na literatura, fica evidente que os exercícios físicos tanto podem ser usados como fator de prevenção para as doenças e promoção da saúde, assim como um fator determinante no processo de reabilitação. Por que tanto poucos estudos, se é um tema, né, tão necessário, né, tão em voga? Na verdade, o que se buscou foi estudos com esse tema e que fossem estudos de alta qualidade metodológica. Então, isso termina às vezes limitando. Às vezes se tem estudos desse tipo, mas como estudos de caso. Além de que neuroplasticidade não é algo fácil de ser mensurado. Então, a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral é a capacidade de remapeamento das conexões das nossas células nervosas, o processo que nos ajuda continuamente a aprender. Ela se refere à maneira do nosso cérebro agir e reagir à medida que experimentamos uma mudança em nosso ambiente ou desenvolvemos uma habilidade. E, trazendo esse conceito, né, que a gente, à medida que vai avançando na aula, vai fechando melhor esse conceito de neuroplasticidade com exercício, nós temos o quê? A neuroplasticidade é uma remodelagem do cérebro, né, que ele mesmo faz, mas baseado em quê? Baseado em experiências. E o que é que pode direcionar, o que é que pode estimular essa neuroplasticidade? É a repetição. A repetição, o quê? A repetição do exercício, a repetição de uma tarefa, a repetição de uma função almejada, que vai estimular aquela neuroplasticidade. Os princípios corretos para aquilo ali, de como é direcionado aquele estímulo, né, para aquele exercício, para aquela tarefa. E um ambiente enriquecido, que já começou a ser falado anteriormente, né, de ambiente enriquecido. Quando se fala de ambiente enriquecido, se tem, não é que deve-se ter estímulos demais. Deve-se ter estímulos apropriados para aquele indivíduo, para aquele momento de recuperação ou de estimulação inicial do indivíduo de uma habilidade nova, e que direcione para o caso dele. Às vezes, até estímulos demais pode ser perturbador para o indivíduo e não necessariamente estimulante. A neuroplasticidade e suas teorias. Então, no Dweck 2000, tem como se essa teoria aqui fosse a teoria mais aceita, diante de outras. Então, eu vou apresentar e vamos basear nela, que é o que os estudos vêm falando, né?
que é a teoria da reorganização funcional. O que ela diz? A capacidade do sistema nervoso central é alterar sua organização estrutural em seguida à lesão. O brotamento é uma expressão usada na descrição do crescimento de neurônios viáveis dentro do sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso central ele tem capacidade de se reorganizar funcionalmente. No encéfalo adulto, as áreas corticais rotineiramente ajustam o modo como processam informações, mantendo assim a capacidade de desenvolver novas funções, né? Ou seja, mesmo no encéfalo adulto, tem-se neuroplasticidade, não é só na infância. A plasticidade, ela torna possível a recuperação das lesões do sistema nervoso central. Então, saiu-se daquela coisa antiga, daquele fundamento que quando se tinha uma lesão neurológica não se tinha mais jeito. Contudo, a atividade é fundamental para essa recuperação, podendo esta ser surpreendente e raramente completa. É bem interessante aqui. Essa atividade, essa otimização da recuperação, ela pode nos surpreender o paciente, mas raramente ela é completa. Também a gente precisa ter o contraponto, né? E aí, aqui mesmo a gente falou, né? Ele falou sobre alterar sua organização estrutural em seguida à lesão. O brotamento é uma expressão usada na descrição de neurônios viáveis. Então, essa neuroplasticidade ocorre, mas a gente viu em que momentos ela pode ocorrer, quais são os estímulos, a gente vai discutir mais. Mas como é que ela é embasada? Pelas alterações celulares. E que tipo de alterações celulares? Brotamento, ativação de sinapses latentes e supersensibilidade de denervação. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. O brotamento, que foi citado anteriormente, os prótons, ele é um fenômeno que consiste na formação de novos brotos de axônio, oriundos de neurônios lesados, que é o brotamento regenerativo, ou de neurônios não lesionados, que é o brotamento colateral. Aqui a gente tem uma figura representando o brotamento regenerativo. Antes da lesão, aqui os neurônios formando sinapses um com o outro. Depois da lesão, teve uma lesão no axônio desse neurônio aqui. E o brotamento regenerativo foi que ele se regenerou e fez sinapse com esse neurônio aqui do lado. Já nessa outra situação, nós temos o que chamamos de brotamento colateral. Aqui nós temos os neurônios fazendo diretamente sinapse com outro neurônio, aqui na linha superior, na linha inferior, e após uma lesão, um deles, né, depois da lesão, fez o quê? Brotou, abriu um segmento colateral para fazer já sinapse com outro neurônio. Aqui é o que a gente chama de brotamento colateral. E a ativação de sinapses latentes, o que é que significa? Quando um estímulo importante às células nervosas ele é destruído, sinapses residuais, ou mesmo sinapses que estavam dormentes, latentes, elas eram previamente ineficazes, elas não estavam funcionando, elas podem o quê? Se tornar eficientes. Então, elas estavam adormecidas e elas começam a ser ativadas. Nessa imagem, as áreas que estão em vermelho, alaranjadas, são áreas de sinapses de regiões ativas. À medida que sinapses latentes elas foram ativadas também, essa imagem ela começa a ter mais pontos, mais áreas avermelhadas, significando o quê? Que a neuroplasticidade aconteceu. E a supersensibilidade de denervação. Essa é um pouco mais específica. E o que é? As regiões desnervadas das células-alvo, neurônios pós-sinápticos, então digamos que seja isso aqui, eles desenvolveriam uma responsividade pós-sináptica aumentada às substâncias neurotransmissoras e se tornariam excessivamente sensíveis aos impulsos aferentes. Digamos que aqui é uma sinapse nervosa e que esse neurônio pós-sináptico ele não está mais recebendo estímulo, ele foi desnervado, ele não tem mais ligação com aquele nervo anterior, com aquele neurônio anterior. Então, ele passaria, né, a plasticidade cerebral aconteceria de que forma? Ele passaria a ficar muito mais sensível a qualquer substância neurotransmissora que viesse, né, que se aproximasse aqui dele. Com isso, ele precisaria da quantidade menor de neurotransmissores para serem ativados. E assim ele conseguiria, né, ir recuperando a sua função. Aí, alguns estudos mostram que ocorre uma reorganização funcional do hemisfério
ocorre uma reorganização funcional do hemisfério afetado e a ativação de áreas homólogas no hemisfério saudável contralateral. Pense também que reorganizações substanciais, depois da lesão cerebral, ocorrem tanto em crianças como em adultos, como já foi falado. E muitas evidências mostram que os mapas sensoriais e motores do córtex cerebral, eles mudam após lesão. Ou seja, o nosso mapa cortical, ele vai sendo visível. Mas, ao sofrer uma lesão, esse mapa ele pode ser modificado de acordo com os estímulos, com as novas experiências e com a reorganização dele. Pense que após a cinesioterapia, quem usa muito a cinesioterapia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a educação física, após a cinesioterapia, ou seja, a terapia baseada no movimento, no exercício, o aumento no tamanho da área cerebral, no hemisfério afetado, lesionado, ele corresponde ao desempenho motor melhorado no membro superior parético, contralateral, né? Como, por exemplo, em casos de AVC, de acidente vascular cerebral. A reprodução do mapa cortical no hemisfério afetado, ele corresponde ao recrutamento de áreas do cérebro adjacente à área dessa lesão. Então, aquele mapa, digamos, o indivíduo sofreu um AVC no hemisfério cerebral esquerdo. Então, o seu hemicorpo direito é o que está sofrendo a repercussão motora, sensitiva, perceptiva, etc. disso aí. À medida que esse mapa cortical ele vai sendo reajustado, porque ele recruta áreas do cérebro que estão próximas à área da lesão, nesse hemisfério cerebral esquerdo. Inicialmente, a tendência do hemisfério cerebral direito, nesse exemplo que eu citei, é ele ficar o quê? Muito mais ativo, porque o hemisfério cerebral esquerdo ele entra em proteção e ele fica mais latente, mas isso precisa ser reestimulado. E essas mudanças, de maneira geral, tanto a nível cerebral quanto a nível do corpo, né, motor, sensitivo, eles correspondem à melhora clínica do indivíduo. Aqui está retratado o que eu falei anteriormente. É um estudo de 2003, ele é um pouco antigo, mas ele é bem interessante e bem explicativo. O exemplo de um AVC, né, como eu falei. Digamos de um AVC no hemisfério cerebral esquerdo, onde o hemicorpo direito é um hemicorpo predominantemente afetado. Nesse quadro superior, mostra-se a ativação do hemicorpo, né, em termos de motores. E nesse quadro inferior, do hemisfério cerebral, representando o dia 1, 8, 30, 90, 180 e 360 dias após lesão. No dia 1, em termos do corpo, nós temos que há uma ativação muito grande do hemicorpo não afetado, ele que vai ficar funcionando, ele que vai ficar tentando trabalhar, digamos assim, por ele pelo hemicorpo afetado, porque o hemicorpo afetado, ele está praticamente latente, está com atividade muito baixa. E aí, no dia 1, nesse mesmo primeiro dia pós-lesão, em termos de hemisfério cerebral, o que é que a gente tem? O hemisfério cerebral afetado, ele praticamente que, olha, não tem ativação. Ele entrou em latência. E aí o hemisfério não afetado, que no exemplo que eu citei seria o direito, ele está o quê? Muito ativo mesmo. O que é que a gente vê ao longo dos dias, em termos do hemicorpo? Eu quero que vocês pensem em termos de mapa cortical. Primeiro vamos no hemicorpo aqui, o que é que vai acontecendo? No dia 8, o lado afetado, ele vai diminuindo sua atividade. É como se fosse para dar vez para que o lado afetado, o hemicorpo afetado, ele comece a entrar em ação. Claro que isso tudo vai depender dos estímulos que são dados. No 30º dia, isso está aparentemente mais equilibrado. 90 dias também, mas já há uma mudança no mapa cortical. 180 dias, e com 360 dias, né, quase um ano, pós-lesão, no geral, há um equilíbrio entre os hemicorpos, mas o mapa cortical ele é diferente para o hemicorpo não afetado e para o hemicorpo afetado. Quando eu vou para o hemisfério cerebral, né, como que isso se reflete, né? Um tem que refletir, um está relacionado com o outro, a repercussão no hemicorpo e a repercussão no hemisfério cerebral. No primeiro dia, como falado anteriormente, não há ação do
do hemisfério afetado, hemisfério cerebral afetado. No 8º dia, o mapa cortical do hemisfério sadio, digamos assim, ele continua alto, mas ele tem uma mudança, né, do mapa cortical. 30 dias a gente continua sem ver ainda assim repercussão na mudança do mapa cortical no hemisfério afetado, mas já tem melhoras clínicas em termos de hemicorpo, como a gente tinha visto. Com 90 dias, a gente já começa a ver o quê? Mudança do mapa cortical no hemisfério afetado, o que vem se refletindo nos outros dias. Então, isso nos faz pensar que a mudança clínica, ela pode até mesmo acontecer, já ser evidenciada antes que haja uma mudança significativa no mapa cortical. Então, a plasticidade ela é maior durante as fases iniciais da recuperação, decrescendo com o tempo, né? Por isso que se chama de janela terapêutica, né? Tem esse termo, assim que houve a lesão, quanto mais precocemente aquele indivíduo for devidamente estimulado, melhor para a recuperação dele. O aprendizado de habilidades motoras antes da lesão facilita o reaprendizado após lesão. Claro, ele traz o seu repertório cognitivo, motor, sensitivo, e isso pode facilitar o reaprendizado de habilidades. E técnicas terapêuticas efetivas favorecem essa recuperação, como, por exemplo, uma prática repetida de comportamentos motores, que é o comportamento que eu desejo que aquele indivíduo passe a ter ou recupere, estimulando a adaptação e a reorganização. Temos também que a intensidade da reabilitação e o intervalo de tempo entre a lesão e o início da recuperação é que influenciam a sua recuperação. Então, o que é que eu tenho aí? Houve a lesão cerebral, a ideia é que se estimule o mais precocemente possível. Não fique se esperando muito tempo para não perder a janela terapêutica. E a intensidade dessa reabilitação, a intensidade desses estímulos, ela também, quanto mais melhor. Quanto mais, se for usada de maneira adequada. A falta prolongada de movimentação ativa pode levar à perda subsequente da função em regiões adjacentes. Então, o indivíduo fica com aquelas regiões sem mobilidade e isso vão trazendo outras repercussões para ele, repercussões negativas. A lesão subsequente nas áreas adjacentes pode ser prevenida pelo retreinamento de movimentos, ou seja, à medida que eu vou retreinando, que eu vou praticando, que eu vou reaprendendo, eu não só estimulo aquela área cerebral que foi lesionada, como eu evito lesões em áreas próximas. E aí, falando de condições ambientais enriquecidas, né, um exemplo aqui de um ratinho num ambiente enriquecido para ele, eles aumentam o tamanho da área cortical, alteram a bioquímica do sistema nervoso central e a estrutura das células, havendo a maior proliferação das células da glia e uma maior densidade de dendritos. Isso é interessante. Em alguns casos, serve de proteção mesmo antes da lesão. Vamos aqui, nessas condições ambientais enriquecidas, nós temos que, na tela do lado esquerdo, o ratinho ele está lá dentro do seu ambiente, onde ele não é um ambiente enriquecido. Então, embaixo está representado o neurônio dele. É um neurônio que tem dendritos, né? Ele tem a sua formação básica, mas ele não está, ele está trabalhando no mínimo, digamos assim. Do lado direito da tela, nós já temos esse mesmo rato num ambiente mais favorável, mais enriquecido, com possibilidades de diversificar a sua prática terapêutica, diversificar os seus exercícios, diversificar os seus estímulos. Então, os seus dendritos, eles já houve maior proliferação deles, né? Havendo, assim, né, possibilidade de maior número de sinapses. Neuroplasticidade. E aí, nós temos um ambiente enriquecido, agora falando em termos de realidade virtual. Realidade virtual é algo que vem sendo muito trabalhado na reabilitação, que vem sendo trabalhado como lazer, né, por algumas pessoas, mesmo que não seja terapeuticamente falando, foi daí que surgiu, né, foi para lazer, foi para hobby, depois foi trazido para reabilitação. Ele vem sendo usado como prevenção mesmo, como uma forma de tirar algumas pessoas do sedentarismo, né, já evitando outros problemas que eles poderiam ter. E o que é realidade virtual? Trata da simulação de um ambiente real por um computador, onde, através de uma interface homem-máquina, o seu usuário poderá participar dentro da cena simulada através da interação
onde o indivíduo poderá interagir com o mundo virtual em tempo real, e da imersão, já que através de determinados componentes a pessoa terá a sensação de estar fisicamente dentro daquele mundo virtual. Aqui eu trouxe exemplos, né, de algumas figuras onde mostra-se as pessoas jogando o virtual, né, um jogo virtual. E o que é que eu quero frisar aqui para vocês? Um ambiente enriquecido com a realidade virtual sobre o Nintendo Wii. O Nintendo Wii é uma marca registrada na Nintendo. Aqui eu estou apresentando para vocês o equipamento em si, o console, aqui, o software aqui, esse aqui a gente prende por uma alça no punho do paciente, e aqui uma plataforma onde para alguns jogos o paciente fica em cima, o paciente, o indivíduo, em cima dessa plataforma. E nós temos um outro equipamento, que é o Kinect da Xbox, né? Da Xbox, onde ele também faz o mesmo tipo de realidade, com alguns diferenciais, obviamente. Aqui está o Kinect em si, o seu console. Aqui o exemplo de um indivíduo jogando, a diferença é que ele não precisa segurar nada, ele não precisa mais colocar aquele equipamento na mão para segurar, o paciente ele fica mais livre. Ele pode até mais facilmente associar com outros objetos terapêuticos, como bola, como pesos, caneleiras, halteres. E aqui alguns exemplos, né, do design, de como são os jogos do Wii. Aqui esses são do Wii, do Nintendo Wii. Jogos diferentes que trabalham o equilíbrio. Eles têm o design mais coloridinho e mais animadinho, digamos assim. E esses aqui do Kinect. Do Kinect ele já traz uns designs, digamos, mais adultos, né? Com um detalhe do ambiente ainda mais enriquecido, dos ambientes, as cenas. Aqui é um exemplo para vocês de um indivíduo em terapia, que ele tinha sofrido, paraparético, né? Ele tinha sofrido uma lesão medular do tipo traumática, e ele já estava em recuperação há um bom tempo, e foi inserido, né? Ele já estava avançando, já estava andando com muletas, mas ainda tem um déficit de força distalmente no pé, e com isso um déficit de equilíbrio, ele anda com uma muleta. E então a gente colocou aqui, para terapeuticamente, ele no Wii, esse aqui é um jogo do Wii, onde trabalha o equilíbrio, principalmente o equilíbrio lateral. E esse andador aqui na frente, acoplado, inicialmente não é para ele usar. A gente coloca como uma forma de, o terapeuta coloca como uma forma de segurança, porque caso ele desequilibre ou ele se sinta mesmo seguro, ele pode apoiar nisso aí. Então, é outra forma de trabalhar o equilíbrio dele, a segurança, né? E até mesmo uma dupla tarefa, porque termina também estimulando a cognição. Aqui tem-se um estudo que é de 2012 sobre o efeito do Nintendo Wii, né, baseado no treino de atividades de vida diária, um treino motor e cognitivo em pacientes com doença de Parkinson. O que é que ele traz de maneira geral? É uma revisão sistemática. Desculpa, ele não é. Aqui eu já peguei de um outro estudo de revisão sistemática que citou esse, que ficou melhor para visualização. Então, ele foi um ensaio clínico randomizado com 32 pacientes com doença de Parkinson, dividido em grupo experimental e grupo controle. A ideia foi investigar os efeitos nas atividades de vida diária do treino cognitivo e motor com o Nintendo Wii e o outro grupo, que era o grupo controle, com a fisioterapia para o equilíbrio em pacientes com doença de Parkinson. Né? Foram feitas 14 sessões de treinamento, 2 vezes por semana, por 7 semanas, consistindo de 30 minutos de exercícios globais e 30 minutos de treino de equilíbrio. Tá? O grupo experimental fazia os jogos do Wii Fit. O Wii Fit é porque é o Wii que envolve alguns jogos para equilíbrio. E o grupo controle, exercícios de equilíbrio, sem feedback e sem estimulação cognitiva. Quem fez o Wii, ele tem estimulação motora e estimulação cognitiva, que também é proporcionada pelo Wii. E como conclusão, nós tivemos que pacientes com doença de Parkinson mostrou melhor desempenho nas atividades de vida diária após as 14 sessões de treinamento de equilíbrio, sem vantagens adicionais associadas ao treino motor e cognitivo do Wii.
Ou seja, os grupos foram equivalentes, tanto quem trabalhou com I quanto quem trabalhou com treino de equilíbrio, como a fisioterapia usa de maneira mais tradicional, né? Ambos tiveram benefícios. Então, o I, ele traz um ambiente enriquecido, mas ele, por ele ser um ambiente virtual, ele traz muitos benefícios, mas ele não é superior. Ele é equivalente. Ele é uma possibilidade terapêutica mais para reabilitação, ou mesmo prevenção, né? É porque aqui nesse estudo tratou como reabilitação. Esse outro estudo, agora, esse outro é com o Kinect, não com o I, foi a comparação do padrão corporal na preparação e execução dos jogos de dado real e virtual em pacientes com acidente vascular cerebral. E a conclusão dele foi que a realidade virtual ela apresenta assim como uma possibilidade a mais da reabilitação motora do membro superior, porque os indivíduos eles tinham que jogar o dardo, o jogo de dardo, tanto no Kinect quanto tem outro grupo que fazia o jogo real, né? O jogo de dardo real, colocava um dardo lá e ele jogava. Paciente de AVC. Diminuindo assim a frequência de estratégia de compensações que, quando mal adaptadas, podem interferir no resultado final contra a reorganização do córtex motor. Ou seja, a realidade virtual é algo bom, é algo promissor, é algo que traz benefício. A gente precisa saber com quem usar, em que momento usar, e qual é o paciente, qual é o indivíduo que pode realmente aproveitar aquelas situações. Porque o paciente ele fica tão imerso no jogo que ele pode, às vezes, trazer alguns padrões corporais que não sejam benéficos para ele. Cabe ao terapeuta auxiliar nesse processo. A neuroplasticidade, ela deve ser estimulada, mas ela deve ser estimulada de maneira bem benéfica. Isso não pode ser perdido de vista. Então, com isso, nós temos que o quê? Que a neuroplasticidade, ela é dependente do uso, né? Ou seja, o que eu uso, o que eu pratico, o que eu treino, a atividade que eu quero, o exercício que eu quero, é algo que pode ser adaptado, modificado. Se eu não recebo os estímulos adequados, não faço os treinos adequados, a neuroplasticidade ela não vai acontecer, ou não vai acontecer de maneira suficiente. Nós temos aqui uma outra situação, que é uma situação que também pode ser trabalhada na realidade virtual, mas que ela pode ser, aqui eu vou focar nem na realidade virtual só em si, trazer também isso como uma prática observacional. Pode ser das duas maneiras. Tem estudos que mostram que a realidade virtual, ela pode fazer com que, ou a prática observacional em si, que sejam ativados neurônios específicos que existem no nosso encéfalo, que são os mirror neurons, os chamados neurônios espelho. Eles são neurônios específicos, que estão representados nessas três áreas, que são o quê? O córtex pré-motor, o giro frontal inferior, córtex pré-motor, giro frontal inferior e lobo parietal inferior. Eles são específicos dessas áreas. E quando é que eles são ativados? Eles são ativados quando eu, o indivíduo, executo uma ação após eu ter visto, ou simultâneo, a observação dessa reação realizada por outro indivíduo. O que é que eu quero dizer? Se eu observo uma pessoa correndo, naquele momento, não é um robô, é uma pessoa correndo, eu estou o quê? Estimulando, ativando, né, sendo ativados os meus neurônios espelhos para aquela mesma atividade. Então, as vias neurais que eu tenho, que são necessárias para o ato da corrida, para essa atividade, elas são aqui. Isso não garante que eu vou correr, porque eu preciso de outros aspectos, né? Como força, como coordenação, como resistência, como padrão do movimento. Porém, as vias neurais, elas já estão sendo ativadas. Então, é o início disso aí, tá? Vem estudos bem interessantes sobre isso aqui, que vem trazendo um pouco disso para a realidade virtual, até que ponto esses neurônios espelhos são ativados durante a realidade virtual, e o que vem sendo já bem estabelecido durante a prática observacional, que, por exemplo, a criança ela usa muito disso, mesmo quando ela não está sendo diretamente ensinada, estimulada, ela observa um adulto, ela observa outra criança fazendo determinado movimento, ela tende a replicar esse movimento. Né? Ela aprende muito por observação. E aí, variáveis que afetam a recuperação funcional. Nós temos o quê? A localização da lesão, é importante isso aí, lembra de especialização hemisférica. A extensão e severidade do comprometimento neuropsicológico desse indivíduo. A etiologia e curso de progressão, né, a causa dessa doença,
dessa condição de saúde, se ela é progressiva ou não, isso faz diferença. A idade de início, olha, é importante, tempo transcorrido desde o início do quadro até os estímulos adequados, reabilitação, exercícios terapêuticos, as variáveis na organização cerebral das funções, condições ambientais, sociodemográficas e estilos de vida daquele indivíduo importantíssimos e fatores agravantes. Isso tudo é o que é responsável, direciona a recuperação funcional, direciona a neuroplasticidade. E se a gente pensar, são pontos, né, são condições, digamos assim, variáveis, que são abordadas, né, pela CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, proposta pela Organização Mundial de Saúde, que foi tema de outra nossa web aqui no Telesaúde. Então, temos que, tanto novas abordagens conceituais, quanto dados empíricos, estão permitindo delinear paulatinamente uma nova visão do sistema nervoso como órgão dinâmico, constituído uma unidade funcional com o corpo e com o ambiente, e dotado de características plásticas, que se manifestam sob a forma de modificações estruturais decorrentes do exercício funcional adaptativo em contextos variáveis. Estas novas concepções sugerem um equilíbrio muito sutil entre os fatores determinados geneticamente e os fatores ambientais, na determinação do desenvolvimento e do comportamento do ser humano. Ou seja, para se estimular a neuroplasticidade, o que é que a gente precisa? A gente precisa considerar uma tríade. Tarefa, entenda a tarefa como exercício terapêutico, como habilidade motora, como função, o indivíduo e o ambiente em que ele está inserido. Então, pessoal, essa foi a nossa web de hoje. Aqui estão as minhas principais referências utilizadas. O meu contato está no início da aula. Quem quiser enviar e-mail para trocar alguma ideia, ter alguma dúvida, estou à disposição. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, com conhecimento a mais, alguma novidade, e até mais.